Bem, vamos continuar o nosso módulo crédito. Perdão. Muito bem, vamos iniciar o nosso... Vamos lá de novo. Muito bem, vamos continuar o nosso título crédito tributário, agora com a parte 10 deste enorme módulo crédito tributário. E vimos nas partes anteriores, na parte anterior, o final das hipóteses de extinção do crédito tributário. Tínhamos visto as hipóteses de suspensão e agora vamos conhecer as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Hipóteses de exclusão do nosso crédito tributário. É muito fácil. É muito fácil. A isenção e a anistia. Para quem já viu 6 hipóteses de suspensão, 11 de extinção, agora a coisa mais fácil do mundo é olhar 2 hipóteses de exclusão do crédito tributário, isenção e anistia. O parágrafo único determina que a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações dependentes, obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Portanto, se um produto, por exemplo, é isento do ICMS, é obrigado a ter nota fiscal. A exclusão da obrigação principal não dispensa o cumprimento da obrigação acessória. Ok? Bom, então, conforme a gente já vinha falando antes, a exclusão do crédito tributário é tão somente o fato de que a lei determina que não seja feito o lançamento. Se do tributo, isenção. Se da penalidade, anistia. Mas é tão somente isso. Ok? Muito bem. Então, minha gente, nós vamos agora estudar cada uma dessas hipóteses, 2, né, de exclusão do crédito tributário. Vamos começar com a isenção. Conforme eu disse, a isenção é simplesmente o fato de não se fazer o lançamento. Mas observe, a obrigação tributária permanece normalmente existindo. Então, estão isentos do pagamento do IPVA os taxistas autônomos no estado do Mato Grosso. A obrigação tributária existe, só não é feito o lançamento e não é constituído o crédito tributário. Ok? Muito bem, vamos ver aqui alguns detalhes importantes, esse do STF. A não incidência do tributo equivale a todas as situações de fato não contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre da abrangência ditada pela própria norma. Então, por exemplo, eu sou o proprietário dessa caneta. Esse é um fato jurídico, sou proprietário. Mas esse fato jurídico não é considerado fato gerador, ele não cria a obrigação de que eu pague nenhum tributo. Ok? Muito bem. Então, a isenção é dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação. Então, olha o conceito importante que acaba resultando nessa figura. É simplesmente o fato de não se fazer o lançamento, mas a obrigação tributária permanece existindo normalmente, porque o fato gerador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação.
Não, de acordo com o STF, não cabe ao Poder Judiciário estender a isenção de modo a alcançar as operações não previstas pelo legislador. E vamos dar uma paradinha aqui, nós já vimos lá no artigo 111 do CTN que interpreta-se literalmente todas as hipóteses de exclusão, suspensão do crédito tributário e a outorga de isenção, expressamente no inciso 2 do artigo 111. Então tem que ser interpretada literalmente. Portanto, o Poder Judiciário, não cabe ao Poder Judiciário estender a isenção de modo a alcançar as operações não previstas pelo legislador, tendo em vista que as razões e a oportunidade do ato de que decorre a isenção fiscal escapam do controle do Poder Judiciário. Isso é critério do Poder Legislativo, através de lei. A Corte Constitucional só pode atuar como legislador negativo, no sentido de que julgar inconstitucional determinada norma, e não legislador positivo criando uma norma, que, aliás, é o que o Supremo mais faz, né? Na verdade. Cria normas aí. A Constituição diz que há incidência do ICMS na importação por qualquer pessoa e o Supremo diz que não. Então, na verdade, ele cria as normas sim. Mas, em tese, é isso. Ou seja, se não cabe ao Poder Judiciário, nem ao Supremo, legislar positivamente, criar isenções, estender isenções. Certo? Eu dei um exemplo de um produtor de cana-planta, porque a cana não tem sementes. Ele entrou com uma consulta, queria saber se ele poderia gozar da isenção, porque existe uma isenção de sementes para plantio. Como a cana não tem semente, é plantada com o que se chama cana-planta, que é uma cana especial, com 3 gemas, cortada. Então, ele queria saber se ele poderia gozar da isenção, porque a semente, entre aspas, da cana-de-açúcar é a cana-planta. Mas como tem que ser interpretado literalmente, nos termos do artigo 111, inciso 2, a outorga de isenção do CTN, né? Então, não pode estender essa isenção. Maravilha. Agora nós vamos ver um artigo para o qual há uma exceção muito importante para nós. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, ainda sendo o caso, o prazo de sua duração. Então, minha gente, cuidado, a isenção, ainda quando prevista em contrato, ela é sempre decorrente de lei, mas nós sabemos que existe um imposto cujas isenções não podem ser concedidas por lei, só podem ser concedidas por deliberação. Ah, meu Deus, vou gravar de novo, comecei a gravar com... Meu Deus, quanto tempo de gravação perdi aqui. Deixa eu ver. Bom, não adianta. Desculpe, eu estava sem o... Vamos ter que começar de novo. Vamos ter que começar de novo. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.
Clic-clac. Novo. Puxa vida. Vamos lá. Eu esqueço toda hora esse microfone. Adoro quando isso acontece. Adoro. Vamos lá, vou zerar aqui. Começamos de novo. 11h25. O prejuízo não foi tão grande assim. Então eu gravei 7 minutos, deixa eu tirar 10 aqui. 6h42 que eu tenho no cartão. Maravilha. 11h25. Volta mais uma. Vamos lá, vamos iniciar de novo, já com o microfone no lugar. Muito bem, pessoal, vamos agora continuar o nosso módulo crédito tributário, já na sua parte 10, estudando as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Nós já estudamos 6 hipóteses de suspensão, moderé, cocopá, 11 hipóteses de extinção. Nada mais fácil agora do que estudar apenas 2 hipóteses de exclusão do crédito tributário. Então vamos lá. Hipóteses de exclusão do crédito tributário. Artigo 175. Excluem o crédito tributário a isenção e a anistia. É isso. Isenção e anistia. E nós já falamos, a exclusão é simplesmente o fato de não se fazer o lançamento, da lei determinar que não seja feito o lançamento. Se do tributo, isenção. Se da penalidade, anistia. Ok? E o parágrafo único determina que a exclusão do crédito, ou seja, por isenção ou por anistia, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Portanto, se um produto, por exemplo, for isento do ICMS, é obrigatória a emissão de nota fiscal na circulação desse produto. As obrigações acessórias não são dispensadas em função da exclusão do crédito tributário. Ok? Muito bem. Mas, então, agora vamos estudar cada uma das nossas hipóteses de exclusão. Vamos começar com a isenção. Então, no caso da isenção, ocorre o fato de... Nossa, a figurinha de novo, Bob, não aguento mais. É ela de novo. No caso da isenção, ocorre o fato gerador, surge a obrigação tributária, porque o fato gerador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, e o lançamento constituiria o crédito tributário. Na isenção, é exatamente o fato de que a lei determina que não seja feito o lançamento. Observe que a obrigação tributária continua existindo normalmente. Só não é feito o lançamento por determinação legal e, portanto, não surge o crédito tributário. Muito importante atentar para isso. Então, estão isentos do pagamento do IPVA os taxistas autônomos no estado do Mato Grosso. Ora, eles têm a obrigação tributária relativa ao IPVA. Só não é feito o lançamento e, portanto, não é constituído o crédito tributário. Ok? Então, esse é o conceito da exclusão. Não se faz o lançamento por determinação legal. Se do tributo, isenção que nós estamos vendo agora.
Se da penalidade, anistia que nós vamos ver em seguida. Muito bem, mas vamos ver alguns detalhes. Essa posição do STF é importante. A não incidência do tributo equivale a todas as situações que de fato não contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre da abrangência ditada pela própria norma. Ou seja, eu sou o proprietário dessa caneta. Este é um fato jurídico. Só que isso é um fato jurídico do campo da não incidência. Por quê? Porque não há nenhuma norma que determine que este fato jurídico seja fato gerador de imposto. Agora, eu sou proprietário de um automóvel. Aí há uma determinação no sentido, uma norma jurídica determinando que a propriedade sobre o veículo automotor é fato gerador do IPVA. Então, a não incidência é o fato de que não ocorre o fato gerador simplesmente, porque não há determinação legal. No entanto, continua o Supremo dizendo o seguinte: a isenção é a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência do fato gerador. Cuidado com essa forma de colocação jurídica, né, do direito tributário, tributo devido. Dá a impressão de que tributo devido já pode ser cobrado, não, porque depende do lançamento. Certo? Então, a isenção é a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador, constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação. Tanto é assim que, quando nós estudamos as imunidades, nós vimos que a isenção está dentro do campo da incidência. São fatos geradores para os quais a lei determina que não seja feito o lançamento, mas é incidência, faz parte do campo da incidência. Ok? De acordo com o STF, não cabe ao Poder Judiciário estender a isenção de modo a alcançar as operações não previstas pelo legislador. Tendo em vista que as razões e a oportunidade do ato de que decorre a isenção fiscal escapam do controle do Poder Judiciário. Na verdade, o Poder Judiciário, como diz aqui no final, o Supremo, não pode legislar positivamente. Ele é um legislador negativo. O que significa isso? Legislador negativo é julga a constitucionalidade das normas, das leis. O legislador positivo é que cria leis. O Supremo não pode criar leis, na verdade, cria muitas, né, normas. A Constituição diz que há incidência do ICMS na importação de produtos por pessoa física, o Supremo, na súmula 660, diz que não. Então, na verdade, ele está, nesse caso, legislando positivamente, mas não pode. Teria que legislar só negativamente, julgar a constitucionalidade das leis. Mas o fato é que não cabe ao Poder Judiciário, portanto, estender esse benefício, além da letra da lei. E nós já sabemos, o artigo 111 do Código Tributário Nacional determina que a outorga de isenção, no seu inciso 2, tem que ser interpretada literalmente. Não cabe interpretação extensiva. Até em aulas passadas dei o exemplo da cana-de-açúcar, porque existe uma isenção do ICMS para sementes, para plantio de feijão, milho, arroz, etc. A cana-de-açúcar não tem semente produtiva, ela é plantada com uns pedaços de cana, chamada cana-planta, uma cana especial, que chama-se cana-planta, com um pedaço que vai cortando aquela cana, com uns 3 gemas mais ou menos em cada pedaço. Eu sou da região sul-cocolheira, né? Criado lá no meio do canavial, brincando no meio do canavial, brincando não, eu já fui com idade para lá. Mas o fato é que a cana-planta é, entre aspas, a semente da cana, porque a cana não tem semente produtiva. Então, um produtor de cana-planta do norte fluminense entrou com uma ação querendo saber se poderia ele gozar da isenção do ICMS, porque, entre aspas, a semente da cana é a cana-planta. O fato é que não pode o Poder Judiciário estender a isenção além da letra da lei. Nem o Poder Judiciário, nem a Fazenda Pública. Porque a lei tem que ser interpretada literalmente. A lei que outorga a isenção, conforme artigo 111, inciso 2 do CTN.
E também, no inciso 1, as hipóteses de exclusão e suspensão têm que ser interpretadas literalmente no artigo 111, inciso 1. Então, não só a isenção, como a anistia também, e todo o modereco ocopar as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Bom, então, é isso que determina o STF. Agora nós vamos ver um dispositivo que tem uma exceção importantíssima. Vamos lá. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições, requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Então, cuidado. Ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Mas nós temos uma exceção importantíssima que você já sabe. As isenções do ICMS não podem ser concedidas por lei. Só podem ser concedidas por deliberação entre todos os estados e Distrito Federal, os convênios celebrados pelo CONFAS. Então, minha gente, cuidado com esse detalhe. As isenções do ICMS são concedidas por deliberação entre os estados e DF, por convênios, conforme artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. Não podendo ser concedida por lei. Não pode ser concedida por lei. Ok? Ah, Bob, não tem exceção? Até tem. O Estado do Amazonas, né? O Estado do Amazonas é uma área de incentivo fiscal, ele pode conceder algumas isenções para a Zona Franca, etc. Mas, como regra, não pode, certo? Só através de convênios. Muito bem. Então, esses são os primeiros aspectos importantes a respeito de isenção. É o fato de, por determinação legal, ou de convênio no caso do ICMS, não ser feito o lançamento constituindo o crédito. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Tributário, certo? A obrigação existe, mas o crédito não é constituído. Bom, existe um dispositivo da Constituição, artigo 150, parágrafo 6º. Eu vou puxar esse dispositivo porque é bem importante com relação à isenção. Vamos lá. Veja que ele não se aplica só à isenção, quaisquer benefícios, olha aqui, ó, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo. O que é redução de base de cálculo? O imposto incide sobre 50% do valor da base de cálculo, por hipótese. Concessão de crédito presumido. Quando uma etapa é isenta, não gera crédito para a etapa seguinte, então a lei pode dar um crédito presumido para aquela etapa seguinte, para não prejudicar muito. Anistia ou remissão. Então, todos esses benefícios, entre eles a isenção e a anistia, que a gente vai ver,
relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica. Lei específica é aquela lei que trata exclusivamente daquele assunto. Lei específica federal, estadual ou municipal, lógico. Se o tributo for federal, lei federal. Se o tributo for estadual, lei estadual. Se for municipal, lei municipal. Que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou seja, o subsídio, redução de base de cálculo, isenção, concessão de crédito presumido, anistia e remissão. Só pode tratar daquilo. Ou, no máximo, olha aqui, ó, ou o correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que são as isenções do ICMS, que só podem ser concedidos por convênio. Não há uma lei para que possa conceder isenção do ICMS. Bom, então, em resumo, o que é que determina esse nosso parágrafo 6º? Determina o seguinte: a lei que concede isenção e todos esses benefícios só pode tratar do assunto isenção ou, no máximo, de um outro assunto, mas relativo ao mesmo tributo. Então, por exemplo, uma lei que concede isenção do IPI pode tratar do 13º salário do servidor público? Não, não pode. Certo? Agora, uma lei que concede isenção do imposto de renda pode tratar de outro assunto relativo ao imposto de renda? Sem dúvida que sim. Então, a lei específica, na verdade, é aquela lei que trata exclusivamente de um assunto. Mas a Constituição, no seu parágrafo 6º, deu uma certa flexibilidade para essa definição de lei específica. Ou seja, ela é específica porque só pode tratar da isenção, mas do benefício fiscal, né? Mas pode tratar de um outro assunto, desde que relativo ao mesmo tributo. É isso que determina o nosso parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Agora, quando se fala em lei concessiva de isenção, na verdade, assim como a instituição de tributo, pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, né? Mas há um detalhe importante a respeito disso, também na Constituição, no seu artigo 68. As leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. O que acontece, o que na prática essa lei delegada? Ocorre o seguinte: quando o Congresso tem que elaborar uma lei, normalmente quando há uma coisa muito técnica, não exige um conhecimento muito técnico e tal, e embora os nossos deputados e senadores sejam preparadíssimos, mas há uma deficiência naquele assunto. Então, o Congresso Nacional pode delegar ao presidente da República a capacidade de fazer uma lei, ele vai contratar um especialista e tal, com a ajuda vai elaborar uma lei, chama-se lei delegada, que está no artigo 68. Né? As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, cuidado. A lei delegada pode sim estabelecer uma isenção, desde que resolução do Congresso Nacional delegue ao presidente da República essa função. Ok? Bom, diante disso, essa é a posição do STF. Concessão de isenção por lei delegada. A delegação só pode se dar mediante resolução. É exatamente o que está aqui, olha. Resolução do Congresso Nacional. Então, só pode se dar mediante resolução, que constitui o meio formalmente idôneo para
consubstanciar em nosso sistema constitucional o ato de outorga parlamentar das funções normativas ao Poder Executivo, não podendo estar prevista em lei ordinária. Então, isso é muito importante. Uma lei ordinária não pode delegar ao presidente da República a atribuição de fazer uma lei que dê isenção. Por exemplo, não só de isenção, qualquer lei delegada. Isso só pode ser feito através de resolução do Congresso Nacional, conforme o parágrafo 2º do artigo 68 do nosso Código Tributário Nacional. Maravilha. Ainda dentro do artigo 176, a isenção, no seu parágrafo único, determina que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função das condições a ela peculiares. É muito importante lembrar, eu gosto de fazer uma comparação, as comparações ajudam muito a gente a guardar. Cuidado, eu digo assim, em termos literais do Código, o Código literalmente permite que a moratória, no artigo 152, parágrafo único, a moratória seja circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Já no caso da isenção, no artigo 179, parágrafo 2º, e aqui, autoriza, sim, que tanto a isenção, no caso da isenção e da remissão, né, elas podem ser circunscritas a determinada região da entidade tributante, tanto no caso de remissão, o artigo 172 do Código Tributário, quanto no caso da isenção aqui. Ok? Então, cuidado, moratória, literalmente, o Código permite que seja circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Mas no que diz respeito à remissão que nós vimos, a isenção, e vamos ver sobre a anistia, nesses três casos, o Código só permite que seja restrita a determinada região. É omisso no fato de permitir que seja circunscrita a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. É lógico que muitas vezes mas em termos de prova isso é muito importante. O examinador gosta muito dessa literalidade, né? Então, moratória pode ser circunscrita a determinada região da entidade tributante ou classe ou categoria de sujeito passivo. Isenção, remissão que nós vimos e anistia que vamos ver, somente a determinada região da entidade tributante é o que está literalmente no Código. Ok? Maravilha. Eu até chamei a atenção aqui, lembrar que a moratória pode ser circunscrita a determinada região ou a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Certo? Muito bem. Agora, um detalhe importante, aquela perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário. Perigosa e traiçoeira expressão, salvo disposição de lei em contrário. Então, o que determina o artigo 177 do nosso CTN? Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão, mas não é uma proibição em função do salvo disposição de lei em contrário. O taradão vai colocar na prova, de acordo com o CTN, a isenção não é extensiva às taxas e contribuições de melhoria. Está errado. Salvo disposição de lei em contrário, ela não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria e nem aos tributos instituídos após a sua concessão. Então, muito cuidado. A isenção não é extensiva, salvo disposição de lei em contrário, às taxas e às contribuições de melhoria e aos tributos instituídos após a sua concessão. Mas pode se estender, sim, se a lei assim determinar. Ok? Muito bem. Mais detalhes a respeito da isenção. Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo
em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Mas cuidado, observado o inciso 3 do artigo 104, que nós já estudamos, mas eu vou recordar aqui com vocês. Então, cuidado. Vamos entender exatamente, numa forma didática, a redação desse dispositivo. A isenção, ela pode ser dada de 3 formas. Uma isenção por prazo certo, é dada uma isenção do IPTU por 10 anos. Ela pode ser dada sob condição, é dada uma isenção do IPTU para as indústrias que só contratarem trabalhadores domiciliados no município. Por isso que o artigo 176 diz assim, a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, porque pode a lei conceder uma isenção dessa que eu falei, mas há um contrato em que a empresa tem que só pode contratar trabalhadores braçais, por exemplo, domiciliados no município. Então, essa é uma isenção sob condição. Então, isenção por prazo certo, isenção sob condição, e existe a isenção por prazo certo e sob condição. E sob condição. É dada uma isenção do IPTU por 5 anos e desde que só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município. Então, isenção por prazo certo, isenção sob condição, isenção por prazo certo e sob condição. O que determina o nosso artigo 178? A isenção, salvo se ela for por prazo certo e em função de determinadas condições, ela pode ser revogada, observado o inciso 3 do artigo 104. Então, vamos lá. A isenção, ela pode ser concedida de 2 formas, né? De 3 formas, na verdade, por prazo certo, sob condição e por prazo certo e sob condição. Então, vamos lá. Por prazo certo, ou só por prazo certo, ou só sob condição. Estas 2 podem ser revogadas a qualquer tempo. Ok? Só que tem um detalhe nessa história toda. Obedecido o artigo 104, inciso 3 do CTN. E o que é que determina esse artigo? Que nós já estudamos, quando estudamos vigência da legislação tributária. O artigo 104 determina que, se for imposto sobre patrimônio e renda, a revogação de uma isenção só vai vigorar no primeiro dia do exercício seguinte. E já sabemos quais são os impostos sobre patrimônio e renda, né? Por eliminação, o comércio exterior, o II e o IE. Produção e circulação são 4, o IOF, o ISS, o ICMS e o IPI. O resto é patrimônio e renda. Imposto de renda, IGF, ITR, IPVA, ITD, IPTU e ITBI. Então, estes impostos sobre patrimônio e renda, a lei que revoga ou extingue uma isenção só entrará em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, salvo se trouxer uma disposição mais favorável ao contribuinte, nós sabemos disso. Então, se a lei foi publicada em fevereiro de um ano, dizendo que entra em vigor daí a 18 meses, é mais favorável do que o exercício seguinte, porque o contribuinte vai gozar mais tempo daquela isenção. Então, essa lei, ela entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, que revogar uma isenção, salvo se dispuser de maneira mais favorável ao sujeito passivo. É o que está no artigo 104, inciso 3 do nosso CTN. Agora, tomem cuidado. Se ela for por prazo certo e sob condição, e sob condição, e sob condição, aí, minha gente, ela não pode ser revogada se as condições estiverem sendo cumpridas. Certo? Então, este é o grande detalhe, de acordo com o artigo 178. Se ela for burro, é o industrial que confiar numa isenção ou só por prazo certo, ou só sob condição.
que é o sabor da política, muda lá a Câmara de Vereadores e pode ser revogada a qualquer tempo, mas, evidentemente, obedecendo o artigo 104, inciso 3 do nosso Código Tributário Nacional. Então, vamos dar um exemplo disso aqui. Deixa eu limpar essa tela para colocar isso para vocês aqui. Imagine o seguinte. Nós estamos aqui na mudança do ano, de 2018 para 2019. Aqui foi publicada uma lei revogando uma isenção do ITD estadual. Certo? ITD, Imposto sobre Patrimônio e Renda. Então, a vigência dessa lei vai ser no primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do artigo 104, inciso 3 do CTN, salvo se dispuser de maneira mais favorável, salvo se for mais para frente. Muito bem. Na pior das hipóteses, no primeiro dia do exercício seguinte. Agora, vamos imaginar uma outra situação aqui. Estamos na mudança de ano, de 2018 para 2019. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Aqui é publicada uma lei revogando uma isenção do ISS. ISS é Imposto sobre Produção e Circulação, não é Imposto sobre Patrimônio e Renda. Ora, então, nesse caso, vamos imaginar que a lei nem trouxe a data da vigência, e nós já sabemos que, de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se essa lei não trouxe a data da vigência, ela vai entrar em vigor 45 dias. Estou supondo que ela não trouxe a data da vigência. Então, a vigência vai ser aqui. Ou seja, não há necessidade de esperar lá o exercício seguinte, porque não é imposto sobre patrimônio e renda. Aí você vai dizer assim, Borba, mas e o princípio da anterioridade? O Supremo considera que a revogação de uma isenção não é considerado aumento de tributo, porque a obrigação tributária já existia, nós sabemos disso. Então, a revogação de isenção não é considerado aumento de tributo e, portanto, a vigência é junto da eficácia aqui. Não há necessidade de esperar o exercício seguinte, porque não é imposto sobre patrimônio e renda. Ok? Maravilha. Então, é assim que funciona o nosso artigo 178, combinado com 104,
que trata dos impostos sobre patrimônio e renda. Portanto, pode sim revogar se for por prazo certo ou sob condição, mas obedecido o artigo 104, inciso 3, mas se for ou sob condição, agora se for por prazo certo e sob condição, evidentemente, não pode ser revogada nos termos do artigo 178 do nosso CTN. Bom, de acordo com o STJ, tratando-se de norma de isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa, verifica-se a conformação desta à exceção do princípio da plena revogabilidade, ou seja, não pode ser revogada nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não pode ser alterada ou revogada por norma posterior. Legal? Maravilha! Então, esta é a nossa questão da revogação da isenção. Bom, ainda dentro de isenção, vamos conversar sobre o artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, olha só, vamos dar uma paradinha. Quando nós falamos em moratória, nós vimos, de novo, Bob, você vai falar nisso de novo, vô. A moratória pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. Em caráter geral, basta a lei porque não há nenhuma exigência a ser cumprida. Em caráter individual, tem que haver a lei e um despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos que estão exigidos na lei. E eu falei, quando estudamos a moratória, que esse tipo de benefício em caráter geral ou em caráter individual se aplicava a isenção, se aplicava a anistia, parcelamento. A remissão não. Lembra-se, a remissão nós vimos na parte anterior, no caso da remissão, ela só pode ser concedida em caráter individual. Tem que haver o despacho da autoridade. Mas no caso de moratória, parcelamento, isenção e anistia, todos esses benefícios podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. Então vamos lá. De acordo com o artigo 179, a isenção, quando não concedida em caráter geral, em outras palavras, quando concedida em caráter individual. O legislador é muito chato, né? Em vez de colocar a palavrinha certa, ele inverte as coisas, é muito chato. Então, a isenção, quando não concedida em caráter geral, portanto, concedida em caráter individual, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a sua concessão. Já sabemos disso, quando concedida em caráter individual. Maravilha. Então, concessão de isenção. Esse quadrinho nós vamos repetir ainda para anistia igualzinho. Concessão de isenção em caráter individual, a lei que a concede traz requisitos a serem cumpridos pelo sujeito passivo. Então, depende da lei e do despacho da autoridade administrativa. Já em caráter geral, a lei que a concede não traz requisitos a serem cumpridos pelo sujeito passivo. Então, a sua concessão só depende da lei. Legal? Aqui, ó, se você quiser, você pode só depois pegar esse quadrinho, troca aqui a palavrinha, ó, moratória, parcelamento, anistia. Agora, a remissão só pode ser em caráter individual, conforme nós vimos. Muito bem. De acordo também com o STJ, considera-se para fins de concessão da isenção a lei vigente no momento em que o pedido ingressa para exame. A moratória foi em caráter individual, o contribuinte foi lá na repartição e entregou a documentação toda para ser analisada para ver se para obter o despacho da autoridade gozando do benefício, para poder gozar do benefício. Então, a lei vigente no momento em que, considera-se para fins de concessão, a lei vigente no momento em que o pedido ingressa para exame
no órgão administrativo competente. Se nessa oportunidade encontrarem-se atendidos os requisitos necessários, no caso da concessão em caráter individual, a obtenção do benefício, terá o contribuinte o direito a este, ainda que a lei isentiva venha a ser revogada após a protocolização do pedido. Então, o que interessa é que, na época que ele entrou, ele tinha lá a legislação prevendo a lei prevendo a isenção. Se demorou a administração para dar uma resposta a ele, etc., ele tem o direito, porque na época existia a isenção. Muito bem. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 179. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o que é um tributo lançado por período certo de tempo? Nós já sabemos, fato gerador contínuo ou continuado. IPTU, que abrange um período de 1 ano, IPVA abrange um período de ano, o ITR, o próprio imposto de renda, que abrange um período de 1 ano, mas ele é composto por vários fatos jurídicos, por isso é chamado fato gerador complexivo. Então, o código se refere aqui a esses impostos lançados por período certo de tempo. Então, vamos lá. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho, no caso da isenção em caráter individual, que tem que haver o despacho da autoridade, o despacho referido nesse artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixou de promover a continuidade do reconhecimento. Então, vamos ver na prática como é que funciona? Se o cara tem uma isenção do IPTU em caráter individual em 2018, para que ele continue gozando do benefício em 2019, ele tem que, antes do final de 2018, comparecer à repartição e comprovar que continua se enquadrando para a autoridade dar um despacho e ele continuar gozando do benefício. Então, o sujeito passivo tem que comprovar à autoridade fiscal, antes do término do ano, que continua se enquadrando dentro dos requisitos exigidos, para que continue isento no ano seguinte. Ok? Maravilha. Agora, de novo, nós vamos voltar para o artigo 155. O benefício, quando concedido em caráter individual, não gera direito adquirido, sendo revogado sempre que se comprovar que o contribuinte não gozava ou não cumpria ou deixou de cumprir as exigências da lei, cobrando-se sempre tributo acrescido de juro de mora. E nos casos em que houve dolo ou simulação, além do tributo e juro de mora, a penalidade. E mais aquele detalhe: se não houver dolo ou simulação, houve apenas um erro, a revogação só pode ocorrer até a data da prescrição. Mas se houve dolo ou simulação, o período entre a concessão e a revogação não se computa para efeito de prescrição. Toda aquela história que nós vimos no artigo 155 e vimos que se aplica moratória, parcelamento, remissão, isenção, conforme vamos ver agora, e anistia, conforme vamos ver mais para frente. Então, vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 179. O despacho referido nesse artigo, no caso da isenção em caráter individual, não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o nosso artigo 155 do Código Tributário Nacional. Então, vamos ver toda aquela historinha? Toda não, mas vamos fazer um resumo aqui. Revogação da isenção em caráter individual. Sem ocorrência de dolo ou simulação, cobra-se o tributo acrescido apenas de juro de mora. Com ocorrência de dolo ou simulação, cobra-se o tributo acrescido de juro de mora e penalidade. Ok? Muito bem. E aquela historinha do período prescricional.
Vamos lá. De acordo com o STJ, a isenção concedida sob condição resolutiva pode ser cassado, caso verificada a ausência de preenchimento das condições. Já tínhamos até comentado sobre isso. O desfazimento do ato administrativo, que reconhece o direito à isenção, não é revogação, pois o ato não é discricionário, é anulamento ou cancelamento. Nós já tínhamos visto isso, porque o artigo 155, que se aplica a todos esses benefícios, determina que a concessão do benefício em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada sempre que se comprovar que o sujeito passivo deixou de cumprir ou nunca cumpriu as exigências previstas na lei. Mas o STJ sempre critica a expressão revoga. Ele diz que é anulamento ou cancelamento e não revogação. Ok? Vamos adiante. STF. A isenção, por não ser condicionada nem a termo para o seu titular, pode ser revogada a qualquer tempo e inexistente direito adquirido a ela. Ou seja, o STF reforçando a literalidade do artigo 178 do CTN. A isenção, se for ou só por prazo certo, ou só sob condição, pode ser revogada a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 104, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Certo? Agora, se ela for por prazo certo e sob condição, ela não pode ser revogada, evidentemente, se as condições estiverem sendo cumpridas, porque se não estiverem sendo cumpridas, aplicar-se-á o artigo 155 com toda aquela historinha que nós já repetimos aqui. Ok? Muito bem. No próximo módulo, na próxima parte desse módulo, nós vamos continuar com a outra hipótese de exclusão do crédito tributário, que é a anistia. Até lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.